Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Michele e tô aqui para mais uma aula de Química 1. Hoje a gente vai falar sobre o módulo 15, que fala sobre as ligações químicas. Hoje a gente vai falar sobre a ligação iônica e sobre a ligação metálica. Vamos lá? Bom, gente, então vamos começar com a nossa matéria de ligações químicas, né? Antes da gente começar a falar das ligações propriamente ditas, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a regra do octeto, tá? O que vem a ser essa regra, né? Aqui diz o seguinte: um átomo tende a adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. E o que significa isso, gente? Porque o que tem isso a ver, né, com esse nome, regra do octeto, né? A gente já viu, né, quando estudou tabela periódica, que os gases nobres, né, na sua maioria, eles apresentam 8 elétrons na última camada, né? E os gases nobres, né, são elementos estáveis, né, que não precisam se ligar com ninguém, né, com nenhum átomo para atingir a estabilidade, né? Então, com exceção do hélio, que é o primeiro gás nobre, vou mostrar aqui, olha. Aqui a gente tá vendo grupo 18, 8A, e aqui, ó, a gente tem os gases nobres, tá? Então, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons, né, na última camada, todos os outros vão ter 8 elétrons, tá? É só fazer a distribuição, depois a gente vai fazer alguns casos, que aí a gente confirma isso. Então, os gases, os átomos, né, eles querem ficar como os gases nobres, né? Eles querem atingir essa estabilidade que os gases nobres têm. Então, como os gases nobres, né, com exceção do hélio, tem 8 elétrons na última camada, essa regra, então, ficou conhecida como regra do octeto, tá? Vamos, então, para o nosso primeiro tipo de ligação, né, que é a ligação iônica. E o que é essa ligação, gente? Nessa ligação, a ligação iônica, né, vai ocorrer transferência de elétron, ou seja, vai ter um átomo doando elétron e outro recebendo, tá? Ela vai ocorrer entre um metal e um ametal, tá? Vamos relembrar quando a gente tem um metal e quando a gente tem um ametal, né? As tabelas periódicas, elas têm essa escadinha, tá vendo? E essa escadinha é responsável por separar os metais dos ametais, tá? Então, quem tiver à direita da escadinha, essa galera aqui, ó, é ametal. Quem tiver à esquerda da escadinha, ou seja, todos esses aqui, são metais, tá? Então, ela vai ocorrer entre um metal com ametal, ou seja, com um elemento que tiver à esquerda da escadinha e outro que tiver à direita, né? A única observação que eu quero fazer aqui, né, que o hidrogênio, apesar dele estar localizado à esquerda da escadinha, né, ele não é um metal, também não é um metal, né, ele é o hidrogênio, né, ele não tem nenhuma dessas classificações, né, ele é um átomo à parte, tá? Então, o hidrogênio não é um metal, então ele não vai fazer ligação iônica, tá? E eu botei aqui, ó, ΔE maior ou 1,7. Maior ou igual a 1,7. O que vem a ser esse ΔE, gente? Esse ΔE é a diferença de eletronegatividade. E aonde a gente observa essa diferença de eletronegatividade? Né? A eletronegatividade, né, em algumas tabelas, né, ela está presente. Aliás, em algumas tabelas a eletronegatividade está presente, tá vendo? Essa aqui, por exemplo, nessa tabela aqui que eu tô, que é até uma tabela que é utilizada no vestibular da UERJ, tá? Então, a gente observa, tá vendo? Esse retângulozinho aqui, sabe? Dentro de cada quadrinho. Então, ó, a eletronegatividade, ó, do hidrogênio é 2,1, do lítio é 1, do sódio é 0,9, tá vendo? Então, a eletronegatividade a gente obtém
aqui, no caso, nessa tabela, tá? Então, os átomos que fazem ligação iônica, eles vão ter uma diferença de eletronegatividade de 1,7, tá? Que a gente vai, quando fizer os exemplos, eu vou mostrar direitinho para vocês como é que a gente vê essa diferença. Agora a gente vai falar um pouquinho como a gente monta, né, a fórmula dos compostos iônicos. Eu montei essa tabelinha aqui para auxiliar a gente nessa montagem. Então, os elementos que tiverem no grupo 1, no grupo 2 e no grupo 13, né, vou mostrar aqui. Olha, tabela, ó. Então, ó, grupo 1, né, a nossa primeira coluna dos metais alcalinos, né, família dos metais alcalinos. Grupo 2 é a segunda coluna, que é a família dos metais alcalinos terrosos, tá? E grupo 13 é essa daqui, ó, que é a família do bóron. Então, todas essas três famílias, né, elas têm número elétron de valência. O que vem a ser elétron de valência? É o número de elétrons que está contido na camada de valência, né, na camada mais externa. Então, olha, quem é do grupo 1 tem um elétron na última camada, né, na camada de valência. Quem é do grupo 2 tem 2, quem é do grupo 13 tem 3 elétrons. Então, como a gente estava conversando, né, anteriormente, a gente falou que o átomo, para atingir a estabilidade, né, ele precisa ficar com 8 elétrons na última camada, né? Então, gente, a gente tem que pensar o seguinte, um átomo, né, que só tem um elétron na última camada, é mais fácil para ele ficar com 8, ele ganhar 7 ou ele perder 1? Ué, Michele, mas se ele perder 1, ele vai ficar com 0? Como é que ele vai ficar com 8? Da seguinte maneira, quando ele perde, ele está perdendo um elétron da última camada. Significa o quê? Que a camada anterior, né, no caso a penúltima, dele tá com 8. Então, se ele perde um elétron da última camada, né, a camada que vai passar a valer vai ser a anterior, que vai estar com 8 elétrons. Então, pensa comigo, é mais fácil para um átomo ganhar 7 ou perder 1? Mais fácil ele perder 1, né? Então, esse elemento, né, esse átomo, quando ele perder um elétron, ele vai ficar com uma carga mais 1. Quem for do grupo 2 tem 2 elétrons, é mais fácil perder 2 ou ganhar 6? Perder 2, né? Então, ele vai ficar com carga mais 2, porque perdeu elétron. Quem é do grupo 3? É mais fácil perder 3 ou ganhar 5? Perder 3, né? Então, ele vai ficar com carga mais 3. Ué, Michele, mas por que esses átomos perderam elétron e ficaram com carga positiva? Lembra, a gente aqui está falando de elétron, né? Se a gente está falando de elétron são partículas que têm carga negativa. Então, quando um átomo perde elétron, né, se livra daquela carga negativa, ele fica mais positivo. Então, por isso que quem perde o elétron fica positivo, tá? Agora, o grupo 14, que tem 4, a gente não vai discutir aqui, tá? Agora. Aí, vamos agora para os outros 3 grupos, 15, 16 e 17. Quem é do grupo 15 tem 5 elétrons na última camada, então pensa comigo, se ele tem 5, para ele ficar com 8, é mais fácil ele perder 5 ou ganhar 3? Ganhar 3, né? Então, quem é do 16 tem 6, então vai querer ganhar 2, né? E quem é do 17, né, só falta um elétron, né, para atingir o octeto. Então, ele vai querer ganhar 1 ao invés de perder 7, né? Então, por que aqui eles ficaram com carga negativa? Porque eles ganharam elétron, ou seja, ganharam partículas negativas. Então, quanto mais partículas negativas eles ganham, mais negativos eles ficam. Ok, gente? E eu coloquei aqui, olha, uma observação que diz o seguinte: durante a montagem da fórmula dos compostos iônicos,
devemos colocar primeiro o cátion, né? Ou seja, o positivo, e depois o ânion, ou seja, o negativo. Eu vou mostrar por quê daqui a pouquinho. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos compostos iônicos, tá? Então, a gente tem aqui a primeira propriedade que diz que a grande maioria deles, né, é sólida em temperatura ambiente, né, devido ao retículo cristalino. Né? O retículo cristalino é a forma, né, que os compostos iônicos eles são encontrados, né, devido à força eletrostática que mantém unidos, né, os cátions e os ânions, né, que a gente viu anteriormente, né, que a ligação iônica, né, ela é formada, né, por um elemento, por um átomo, né, que ganhou elétron e por um elemento que perdeu elétron, né? Ou seja, tem um cátion e tem um ânion ali, ou seja, um com carga positiva e um com carga negativa. Então, essas cargas, né, de sinais opostos, elas têm uma força de atração eletrostática muito grande. Então, isso faz com que os compostos iônicos, né, a forma dele seja tem a forma de um retículo cristalino. Então, por conta disso, né, ele é sólido, né, como falei, a temperatura ambiente, né? Ele vai ter elevada temperatura de fusão e ebulição, né? Por quê? Porque para eu conseguir romper essa ligação, né, eu preciso de uma temperatura muito alta para conseguir fazer isso, tá? Eles conduzem corrente elétrica somente quando estiver no estado fundido, ou seja, no estado líquido, ou em solução aquosa, ou seja, na presença de água, tá? E a quarta propriedade fala que eles são duros e quebradiços, né, devido à sua estrutura ordenada, né? Essa questão do retículo cristalino. Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente entender melhor como vai funcionar a ligação iônica, né? Então, vamos ver como é que seria uma ligação entre o Na, né, que é o sódio, e o Cl, que é o cloro, tá? Então, peguei aqui a tabela novamente, né? Muito importante que vocês acompanhem a aula, né, com a tabela periódica. A gente tem aqui, então, ó, o Na, tá aqui, ó, no grupo 1, então ele é um metal. E o cloro tá aqui, ó, no grupo 17. Então, ele é um ametal. Então, primeira coisa, né? O Na é um metal e o cloro é um ametal, tá? Então, eles vão realizar, né, uma ligação iônica. Vamos ver agora o ΔE, né? A diferença de eletronegatividade que eu tinha comentado com vocês. Olha só, a eletronegatividade do sódio é 0,9 e a eletronegatividade do cloro, ó, é 3,0. Então, vamos fazer, né, o maior menos o menor. 3 menos 0,9. Então, a eletronegatividade deles é igual a 2,1, né? Que é um número o quê? Maior que 1,7, né? Que é o número que é falado da ligação iônica, né? Para ser uma ligação iônica, tem que ser um número maior ou igual a 1,7. Como deu 2,1, então tá confirmando isso daí, né? Agora, a gente vai ver a montagem que eu falei anteriormente com vocês, tá? Antes disso, vou só colocar, então, né, o grupo que pertence a cada um. Então, o Na, ele é do grupo, vou escrever aqui do ladinho do M, ó. Ele é do grupo 1 e o cloro é do grupo 17, tá? Então, vamos olhar aqui de novo o quadrinho, a tabela. Então, olha, quem é do grupo 1 tem um elétron na última camada, né? Então, como a gente conversou, o que esse átomo ele vai querer? Vamos fazer, então, antes de até eu falar da gente montar
a fórmula do composto iônico? Vamos fazer a distribuição eletrônica para a gente ver aquele lance de perder um elétron e fica com 8 na última camada, tá? O Na, ele tem aqui, ó, número atômico 11. Então, a gente vai fazer distribuição eletrônica com 11 elétrons. Já o cloro tem 17, tá? Então, Na, deixa eu botar mais pra cá. Na tem 11 e o cloro tem 17. Então, como que vai ficar a distribuição eletrônica deles? Vamos botar aqui, ó, a sequência para vocês acompanharem, tá? Então, vai ficar um S2, 2S2, 2P6, ó, até aqui eu já tenho 2, 4, 10, né? Para chegar a 11 falta 1, então 3S1, tá vendo? Agora o cloro até 17, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, depois 3P5, 2, 4, 10, 12, 17, ok? Bom, então, vamos ver se confirma, né, o que está escrito na tabela, né? Diz que quem é do grupo 1 tem 1 elétron na última camada e quem é do grupo 17 tem 7. Olha só. Última camada do Na é a terceira, né? É a que tiver o maior número aqui na frente, então é a terceira camada e tem 1 elétron. O cloro, a última camada dele também é a terceira, mas ele tem 5 elétrons no subnível P e 2 elétrons no subnível S, totalizando 7 elétrons na terceira, tá? Então, como a gente falou, né, esse cara, ele vai querer perder, né, mais fácil ele perder 1 elétron do que ele ganhar 7, né, para ficar com 8. Então, ele vai perder esse 1 elétron aqui. Quando o Na perder esse 1 elétron da terceira camada, qual vai passar a ser a camada mais externa dele? A segunda camada. E essa segunda camada está com quantos elétrons? 6 mais 2, 8 elétrons, tá vendo? Então, ele passa a ficar estável. E o cloro? A última camada dele é a terceira, com 7, como a gente falou. Quando ele, né, esse aqui vai doar um elétron para ele, então, ó, ele vai ficar com mais um elétron aqui no subnível P. Então, ele vai ficar, ó, com 6 mais 2, total de 8 elétrons na última camada. Ficou claro? Então, agora vamos ver a questão da fórmula dos compostos iônicos, tá? Diz que primeiro a gente deve colocar o positivo e depois o negativo, tá? Então, ó, lembrando, quem é do grupo 1 vai ficar com carga mais 1, porque perdeu um elétron. E quem é do grupo 17 vai ficar com carga menos 1, porque ganhou um elétron. Então, a gente vai colocar assim, ó. O positivo primeiro, então vai vir o Na, mais 1, Cl, menos 1, tá? Aqui nesse caso, a gente não vai notar a diferença, né? Porque os dois têm carga 1. Mas o que que acontece? Esse númerozinho, ó, ele passa para cá e esse passa para cá. Tá? Só o número, sem o sinal. Mas como a gente só tem um de cada, né? A gente não precisa escrever 1. Então, a fórmula desse composto vai ser NaCl, tá? Que é o nosso cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, tá? Essa fórmula, ela vai indicar a quantidade de cada elemento que vai ser necessária, né, para que os dois
se estabilizem, tá? Então, entre o sódio e o cloro, a gente só precisa um de cada. A gente vai ver depois que tem outros elementos que vão precisar de uma quantidade maior de átomos, tá? Agora, a gente vai fazer também a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, tá? Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, tá? E como é que é essa fórmula, gente? Nela a gente representa, tá? Os elétrons na última camada de cada um. Então, o Na a gente falou que tinha um elétron na última camada. Então, a gente vai representar aqui por um pontinho, tá? Tem gente que representa por asterisco, por um sinalzinho de mais. De mais não, né? Geralmente é um asterisco com uma bolinha, um pontinho, tá? E o cloro tem 7 elétrons, como a gente viu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Né? E o que vai acontecer? O Na doou um elétron para o cloro, tá? Então, é dessa forma aqui, olha, que a gente representa, né, a fórmula eletrônica, ou seja, que mostra os elétrons, tá? Então, o cloro tinha 7 e o Na deu 1 para ele, tá? Então, essa aqui é a nossa fórmula eletrônica, tá? Vamos ver mais um exemplo para ficar mais claro para vocês. Bom, o próximo exemplo que eu coloquei aqui é para a gente ver, né, a ligação entre o Ca e o F, tá? Cálcio e flúor. O cálcio, ele tá localizado aqui, olha, no grupo 2, é um metal. E o flúor tá localizado aqui, ó, no grupo 17, é um ametal. Então, o cálcio é do grupo 2, é um metal. E o flúor é do grupo 17, é um ametal, tá? Agora, vamos ver a eletronegatividade deles. Delta E. Do cálcio, tá aqui, ó, 1,0. E do flúor, tá aqui, ó, 4,0. Então, delta E vai ser 4 menos 1, 3, né? Um número é maior que esse número é maior que 1,7. Então, né, a gente confirma que a nossa ligação é iônica, tá? Agora, vamos olhar de novo a nossa tabelinha, né? A nossa tabelinha, então, olha, ela mostra quem é do grupo 2 tem 2 elétrons de valência e vai ficar com carga mais 2. Então, o cálcio vai ficar com carga mais 2, né? Lembrando que o positivo ele vai vir primeiro, né? E depois o negativo. Quem é do grupo 17, como é o flúor, vai ficar com carga menos 1. Então, F menos 1, né? Agora, para a gente achar a fórmula, né, desse composto iônico, a gente cruza as cargas assim, né? E vai ficar como? Ca, o 1 pula para cá, não preciso colocar. F, o 2 pulou para cá. Então, ó, 1 pula para cá, então não preciso colocar nada. E o 2 pulou para cá. Aqui, ó. Então, a fórmula dele vai ser CaF2, ou seja, para todo mundo aqui ficar, para todos esses elementos ficarem estáveis, né? A gente vai precisar, então, de 2 átomos de flúor e 1 de cálcio, tá? Então, vamos lá.
O cálcio está em menor quantidade, então ele vai ficar no meio. O cálcio é do grupo 2, tem 2 elétrons na última camada. O flúor, grupo 17, 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Mesma coisa, outro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer? O cálcio vai doar um elétron para um átomo de flúor. Então, ele tinha 7, ganhou 1, ficou com 8, tá ok. Mas o cálcio, olha, ele ainda não tá estável. Ele ainda não tá estável, tá vendo? Ele ainda tá com um elétron aqui. Ele tá doido para se livrar desse elétron para ele ficar com 8 elétrons. Então, o que ele vai fazer? Né? Tem outro flúor aqui, ó. E ele vai doar, né, um elétron para esse flúor. Então, o cálcio vai doar esses 2 elétrons, vai se livrar. A camada anterior dele tem 8. E o flúor, que tinha 7, ganhou 1, ficou com 8, tá? Então, ficou todo mundo estável. Ficou claro, gente? Bom, eu falei com vocês, né, sobre a ligação iônica. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a ligação metálica, tá? Então, como o próprio nome já diz, né, se a ligação é metálica, é porque ela vai ser formada por metais, né? E esses metais, eles podem ser elementos, né, iguais, né? Ou essa ligação metálica pode ser formada, né, por metais de elementos diferentes, né? Então, a gente tem aqui, como é que é formada essa ligação metálica, né? O que acontece ali? A gente viu que naquela tabelinha que eu mostrei agora há pouco, que os metais, eles tendem a perder elétron, né? Então, esses elétrons que estão na camada de valência, né? Eles vão ser desligados, né? Eles vão se desligar e vão passar a se movimentar livremente através do metal, através desse modelo aqui que a gente chama de modelo do mar de elétrons, tá? Então, dessa forma aqui ocorre a ligação metálica. Então, a gente tem aqui, ó, um exemplo que eu coloquei para vocês, que a gente tem, olha, o metal de prata, né? Então, a gente tem aqui, ó, os íons, né? As gemais, que ficam fixos, tá vendo? E a gente tem os elétrons soltos, os elétrons livres, né, que vão transitando pelo metal, tá vendo? Formando esse mar de elétrons, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre as propriedades dos compostos formados por ligação metálica, né? A gente tem, então, né, eles são compostos que possuem alta maleabilidade. O que significa isso? Que eles são maleáveis, né? E ductibilidade, ou seja, que eles são dúcteis, que eles têm a capacidade de formar fios, tá? A gente também tem a questão dele ser bom condutor de eletricidade, né? Os metais, tanto é que a gente vê, né, os fios de cobre, né? Cobre é um metal, é um bom condutor de eletricidade. É um bom condutor térmico, né? A gente tem por exemplo, o alumínio. A gente observa o quê? As panelas, né, feitas de alumínio, né? Por quê? Porque o alimento ali na panela, né, no metal, ele vai se conservar mais tempo quentinho, né? Ou a gente percebe se deixar uma colher, né, uma colher metálica, né, tá fazendo arroz, enfim, tá fazendo uma coisa e deixa a colher metálica. Quando você vai pegar na colher, ela tá muito quente. Por que que ela tá quente? Porque ela é metálica e os metais são bons condutores de calor, tá? E, né, os metais também possuem um brilho metálico característico. Outra coisa, as ligas metálicas, né?
elas são... Quando a gente fala que a gente tem uma liga metálica, né? Quando ela tem dois ou mais elementos, sendo pelo menos um deles metal, tá? Então, elas possuem algumas propriedades que os metais puros não apresentam, tá? Justamente por quê? Porque elas não são compostas necessariamente apenas por metais, né? Então, a gente tem aqui, olha, o ouro 18 quilates. Então, gente, o ouro, né, você pensa, né, tá comprando uma joia 18 quilates, nossa, isso aqui 100% ouro, né, tá lá, que é tão caro, né, você imagina isso, que aquela joia é composta unicamente, né, por ouro, quando não é verdade. O ouro 18 quilates, ele é uma liga metálica, né, formada, né, claro, ouro predomina, né, 75%, mas sendo que os 25% restantes, né, são de cobre e prata. A gente também tem o bronze, né, que é usado na fabricação de sinos, medalhas, moedas, estátuas, que é composto por cobre e estanho. A gente também tem um exemplo clássico do aço inox, né, que é formado por ferro, carbono, cromo e níquel. Então, galera, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha ficado tudo claro. Em breve a gente se vê de novo, então, para a nossa próxima aula, tá? Um grande beijo, fiquem bem e permaneçam em casa. Tchau, tchau!